Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cafezinho Cripto, uma colaboração Cafezinho Mídia com Bean Cripto Brasil. Nesse episódio, a gente está aqui batendo um papo com um dos nomes mais importantes do mercado cripto no Brasil, Guilherme Prado, Regional Manager, olha só que nome chique, da BitGet. Pode chamar de Gui? Pode. Bem-vindo, Gui. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. Legal, cara, muito bom te ver de novo. Gui, a gente começa aqui falando de um papo muito sério, polêmico. Já vou te colocar em fogueira. Você gosta de café? Gosto. Com certeza, gosto bastante, bastante. Qual que é o seu café predileto? Cara, expresso, coado, Caramba, filtrado? assim, eu gosto de coado. O café coado é muito gostoso e é óbvio, vai cada dia a gosto, você vai numa padaria diferente, tem um café sempre bom. Brasil sempre tem um café bom, né? Eu sempre tomo café sem açúcar. Cowboy. É, isso aí. Pô, eu também. Tem gente que coloca despejo de açúcar pra caramba. Pois é, cara, eu acho que isso aí é um desprezo pelo café. É uma ofensa. É uma Eu falei ofensa. que era polêmico. Exato. Mas é isso, cada um com o seu gosto. Mas eu, particularmente, gosto de tomar café. Legal, cara, que bom. Será muito bem-vindo aqui. Eu trouxe hoje umas xícaras especiais aqui que eu emprestei, tá? Não é nossa, tá, telespectador? Então, se você pedir recomendação, não faço ideia de onde ela vem, mas ela é muito bonita. E, cara, hoje o papo é sobre cripto, né, Gui? Hoje você tá como Regional Manager da BitGet. A BitGet é uma das maiores exchanges aí do mundo, né? Uma exchange global. Cara, como que você caiu nesse mercado cripto, né? Se você é 30 a mais igual eu aqui, você não é um cripto nativo, você não nasceu comprando Bitcoin, você teve que fazer uma transação, né? Sim. Como que foi isso, cara? Você começou com o quê? Me conta um pouquinho essa sua trajetória. Bom, eu tenho uma trajetória bastante peculiar. Eu digo isso porque eu entrei, de fato, institucionalmente no mercado cripto no fim de 2021. Então já fazem aí quase 5 anos que eu estou nesse mercado. Pandemia, acho que estava um período bastante conturbado para todo mundo tem ainda cicatrizes da pandemia. E naquela época eu estava estudando mestrado de políticas públicas na Alemanha. Obviamente eu estava de casa, né? Todo mundo dentro de casa, não tinha como sair e obviamente eu estava no Brasil. Então, a ideia era ir para a Alemanha em algum momento e o mestrado era de 2 anos. E eu comecei a perceber que o mercado estava bastante competitivo na Europa quando a gente fala de políticas públicas. E eu vi um cenário bem semelhante ao quando eu estudava nos Estados Unidos. Eu estudei, fiz administração e contábeis nos Estados Unidos, morei lá quase 6 anos. Caramba. E voltei ao Brasil justamente porque eu tinha uma competitividade maior. Então eu fui trabalhar com finanças, era o que eu gostava, eu achava que era meu sonho era ser um CTO, né? Mas a vida, ela é cheia de surpresas. Então, naquele momento, eu comecei a perceber que alguns dos meus colegas do mestrado estavam trabalhando em empresas de cripto. Mestrado de políticas públicas. Caramba. E aí eu fiz uma amizade com uma pessoa que trabalhava dentro da Aave. Aave, assim, é uma empresa pequena na época. E eu comecei a estudar. Falei, o que é esse negócio de DeFi e tal? Um monte de sigla, um monte de sopa de letrinha. Exato. E aí eu comecei a estudar, comecei a olhar os influenciadores. Lembra aquele aplicativo que só podia baixar quem tinha o iPhone? Que foi uma febre durante a pandemia. Você falava, você entrava nos grupos. Caramba, não Eu sei. esqueci o nome dele. A nossa produção vai buscar. Enfim. Clubhouse. Nossa, Puxa, eu lembro Clubhouse. disso, cara. E aí você entrava no Clubhouse e tinha a galera de cripto no Clubhouse. E eram os influenciadores que, tipo assim, na época já eram grandes de cripto. Uhum. E você entrava no Clubhouse deles e falava com eles. Falei, caramba, que da hora isso aqui, né? E foi assim que eu fui entendendo um pouco do mercado cripto. E até então eu comecei a consumir as lives, né, dos então influenciadores da época. E teve uma live Felipe Escudeiro, não sei, o Bitnada.
Acho que ele nem sabe Grande disso. Vitinada. Acho que ele nem sabe disso. Grande amigo, Vitinada. E ele... E mais um meu ex-chefe, que na época... meu ex-chefe agora, né? Na época ele virou meu chefe. É o Rubens Neisten. Também um OG aí do mercado cripto. Total. Né? Ele... Só era mato. Quando ele só chegou. era Tudo mato, exato. E eles fizeram uma live sobre meios de pagamentos em cripto. E até então o Rubens, ele estava tocando uma operação que se chamava Coin Payments. E eu mandei um e-mail para ele. Eu falei assim, Rubão. Na época eu não chamava ele de Rubão, né? Mas, enfim. Eu falei, Rubão, é o seguinte, meu nome é Guilherme, eu já trabalhei com meio de pagamento. E aí, você não tá precisando de um vendedor, não? Caraca. Assim, na lata. E ele me respondeu. Respondeu aquele e-mail. E fui trabalhar com ele. Caraca. E a nossa meta, obviamente, era fechar meios de pagamentos que queriam integrar via as APIs cripto. Inclusive, depois, mais para frente, até então, naquela época, Coin Payments não patrocinava a Williams, né? Mas agora eles patrocinaram a Williams o ano passado. Não sei se eles vão estar na Fórmula 1 esse ano, né? Mas, enfim. Detalhe, voltando aqui. Foi assim que eu entrei. E aí, depois de 4 meses trabalhando com ele, eu recebi uma mensagem de um headhunter da Ásia, basicamente falando, olha, tem uma startup de cripto aqui que quer expandir para o Brasil. E eu busquei aqui em Singapura e, cara, não é muito difícil achar alguém que fala português. Eu imagino. E então, aí eu falei assim, cara, isso aqui é um golpe. Não é possível, Pirâmide. cara. Não é pirâmide, total. Aí eu falei, bom, não, vamos lá. Aí o cara falou quanto eu ia ganhar. Eu falei, caramba, isso aqui dá interessante. Era tipo assim, o dobro do que eu tava ganhando. Eu falei, Rubão, desculpa, foi mal. Mas eu vou precisar descobrir e tentar a sorte aqui. E a gente tá falando de Bybit. Nossa. E na época... Startup. Startup, exato. E Bybit. Então, eu fui o primeiro BD, que a gente chama de Business Relationship, da Bybit para a língua portuguesa. E aquela época era bastante legal, porque eu fiz bastante amigos ao redor do mundo. A Bybit, ela montou um time core de BDs. E ela que foi, assim... vamos dizer, a precursora, a primeira empresa que tinha um core de business relationship muito forte. Então, meio que hoje eu chamo de Bybit Mafia. Porque a Bybit Mafia são aqueles, vamos dizer, OGs, aqueles BDs OGs, que depois hoje estão espalhados em outras corretoras. É até interessante, porque quando eu vou para a Ásia, a gente se reúne. Né? Então, legal, tem cara. uns amigos ali que a gente fez, que era, por exemplo, um que cuidava do mercado espanhol. Hoje ele está na CAST, por exemplo. Tem o pessoal da Rússia, tem o pessoal da Europa. É igual o Y Combinator, né? Que tem Exato. o YC Mafia. E então hoje alguns estão na Binance, enfim. Que legal. E foi basicamente isso. E depois de 1 ano e meio, 2, eu tive a oportunidade de ir para a Ásia. E conheci o CEO, o CEO que é o Ben Zhou. Inclusive já veio ao Brasil, já participou de podcast. Ficou na sua mansão e tal. Iate da família Prado. Pois é. E então eu cultivei um relacionamento com ele, aprendi muito com ele, trabalhando diretamente com ele. Foi um aprendizado, foi uma escola, trabalhar com C-level dessa magnitude. E para mim foi foram 3 anos de desenvolvimento. 3 anos em uma exchange de cripto é muita coisa. Ano de cachorro, né? Cada ano vale 10. Tipo, a gente divide em quarter. Então, é como se a gente, vamos dizer, virasse a página, começasse do zero e o quarter é 1 ano. O tempo de vida de uma empresa cripto, eu acho que é de 1 ano, 1 ano e meio, cara. Tipo, o tempo de vida de qualquer empresa cripto é a média, né? É 1 ano e meio. Se você já tá 1 ano e 2 anos, você já superou essa média, cara. Pra você ver como é muito dinâmico. É muito dinâmico. Então, assim, foram décadas de aprendizado ali. Eu já passei por bastante estresse, bastante coisa legal ali que aconteceu na Bybit. E tem uma
uma coisa bastante interessante, que foi que eu consegui, eu acho que por um pouco de sorte e um pouco de momento do mercado, angariar vários dos influenciadores que fazem trade de cripto. Então, eu fiz bastante amizade, levei muitos, até viraram amizades pessoais dos influenciadores. Então, obviamente, a gente tinha Binance, sempre Binance, que tinha 80% do mercado, e a gente tinha FTX na época, que também era relevante, que já estavam aqui, e eu comecei a brigar com a FTX. E FTX, bom, a gente já sabe o fim que deu. Mas era assim, sempre pau a pau, né? O influenciador falava, recebi uma proposta da FTX. Eu falei, não, eu cubro. E era sempre essa brincadeira de ver como que a gente conseguia trabalhar o relacionamento e trabalhar ali a parte de fazer com que eles tivessem uma parceria com a gente. E foi isso. Foi assim que eu cresci e logo também, depois de 1 ano e meio ou 1 ano, eu já comecei a tocar a operação brasileira, propriamente dito. Porque eles entenderam que ter alguém da região era muito importante. Ter alguém da Ásia tocando, que estava em outro time zone, ou talvez não entendia as necessidades, não entende o mercado. Você sabe como funciona. Nada melhor do que eu ter um time local, né? É isso, no Brasil tipo, você tem que seguir o índio, né? É um mundo à parte, cara, não Você tem tem que como. saber como conduzir. Então, eu acredito que foi muito essa minha trajetória. E a Binance também, eu acho que a gente incomodou um pouco a Binance naquela época, de uma forma saudável. Tem vários amigos que trabalham na Binance. Mas a forma como a gente era street smart, eu diria, de tentar angariar os influenciadores e tentar descobrir quais eram os pontos fracos. Eu acho que todo mundo que está no mercado faz isso. Quais são os pontos onde, vamos dizer, se eu sou uma fintech, onde o Itaú não está explorando, não faz parte da tese do Itaú, ou aqueles clientes não fazem... não é o perfil ideal. Talvez seriam, mas assim, era uma forma da gente buscar ali a raspa do tacho. E o fato de ter um brand awareness já montado, consolidado e um time global muito bom, fez com que a gente conseguisse crescer bastante lá. Legal. E é isso. Cara, e você falou duas coisas muito interessantes que, assim, quem tá no mercado cripto sabe, o BinCrypto, a gente viu muito isso, e outras empresas, né, outros empreendedores, builders que a gente conhece sempre falam que a cara de pau que você tem que ir lá e falar, cara, como que funciona, né? Sim. Tipo, é isso, meu. Você foi lá, pegou e falou, meu, e aí, como é que funciona? E você fala, beleza, em 2021 era fácil. Não, ainda existe isso. Você pega seu LinkedIn hoje, você quer entrar nesse mundo, você pega seu LinkedIn, vê alguém, vê o Guilherme lá, fala, Gui, quero saber como que, não sei o que lá, não sei o que lá. O Guilherme vai falar, pô, legal, vou responder lá. Não, Gui, mas qualquer um. E às vezes a pessoa responde, cara. Eu fui não sei se você conhece o X-Founders, é tipo um reality show de builders global. Eu participei dele agora em El Salvador no ano passado, muitos builders assim, e cara, acho que tinham 7 deles falaram, a gente quer entrar no mercado brasileiro, a gente precisa de um BD, você quer ser nosso BD? Eu falei, cara, eu não quero, mas eu tenho algumas indicações. Então, assim, todos eles veem a importância do Brasil, e esse é o segundo ponto que eu ia falar. A importância de você ter um time local. Porque para eles, o cara russo ele não tem ideia. Para eles, assim, todo mundo fala espanhol e todo mundo dança sei lá o quê, e é todo mundo igual. E aí quando você fala, não é porque a gente fala português. O cara, português? Não por desrespeito, mas por não saber, assim, cara, mas é muito diferente. Brasil da Argentina, cara, completamente. Brasil do México, completamente. México da Argentina, Chile da Bolívia. Então, é muito importante você ter um time local, né Gui? Não, isso 100%. Eu digo mesmo quando você, por exemplo, se você já foi aos Emirados e você pergunta para o taxista de onde ele é, e ele vai falar, eu sou do Bangladesh. Aí você fala, mas ele parece indiano. Então é a mesma coisa. Pra gente, a gente não sabe a diferença paquistanês do cara do Bangladesh. Pra gente é uma etnia só. Né? Então eu acho que mais ou menos é uma forma aqui de apenas ilustrar. Sim. Existe isso. E para mim, o Brasil é um caminho óbvio. Porque se você entrou no Brasil, depois para você entrar no mercado Latam, e jurisdição por jurisdição, obviamente tem um trabalho mais longo ali.
né? Você vai pegar um BD espanhol, o cara tem que fazer o Cone Sul ou a parte de cima, de América Central, né? Porque tem várias jurisdições, ou Espanha, enfim. No Brasil, o português é um pouquinho mais óbvio. E então, acho que, não sei se você viu o tweet, o Larry Fink fala sobre a tokenização hoje, saiu esse tweet hoje, a tokenização, quão importante ela é, e ele ainda fala que o Brasil e a Índia são os leading countries nesses temas. Você acha que o Brasil, ele é... Eu acho que a sua resposta vai ser sim, e por quê, né? Uhum. Você acha que ele é mais amigável a tecnologias novas, a inovação? Por exemplo, um exemplo bem, sim, saindo do mundo cripto. Uhum. ChatGPT, assim, foi lançado, sei lá, 3 anos atrás, a gente já era o segundo maior mercado do ChatGPT. Você acha que o brasileiro tem essa afinidade à tecnologia? E aí o B2C e o B2B também, o business? Tá, vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas aí. Eu vou voltar algumas casinhas atrás. Olha o case de Nubank. Os caras fizeram IPO em bolsa. São fintech. E olha o tanto de fintech que saiu depois do Nubank. Todo mundo falava que Nubank queria ser o próximo Nubank. Tem alguns ingredientes que fazem com que o Brasil seja tão propenso a isso. Tamanho da população, tamanho da geografia. E eu acho que tem sim essa questão de a gente é adepto a tecnologias, mas a gente também tem um banco central que entendeu que se ele não fosse tão rápido com o QR Code, talvez eu acho que teve uma inspiração de China ali. No meu ponto de vista, isso é minha opinião, tá? Porque se você vai para a China, o WeChat todo mundo tem, e aí é o WhatsApp com o pagamento, com a rede social, Uber, tudo junto, iFood, tudo ali, né? Então, eu acho que tem uma inspiração ali de, tipo assim, entender que tem um controle, você tem um controle maior, porque hoje, vamos ser bem sinceros, não que seja mais difícil você fazer uma transação de USDT, USDC para um terceiro. Porém, qual é o lugar no Brasil que não aceita Pix hoje? Então, assim, a adoção do Pix, se você olhar, ela é muito maior. Então, eu acho que tem alguns ingredientes que fazem com que nós sejamos propensos a isso. E é isso, cara, eu acredito nisso. E aí tem outros cases, eu acho que o caso do Waze. O Waze só deu certo por causa do Brasil, por causa do mercado brasileiro. E tem outros. No mercado cripto, propriamente dito, eu acredito que tem algumas startups pequenas. Eu prefiro não falar de nomes. Já era minha pergunta. Mas que olham o Brasil e falam assim, se não fosse o mercado brasileiro, a gente não existiria. Porque tem muitas dores aqui que não são solucionadas, né? Pelo mercado privado, pelo público, né? Sim. Pega o quinto andar, lembra antes? Vamos falar a linguagem assim do Web 2, vai. Cara, quinto andar, antes para você alugar uma casa, você tinha que ir na imobiliária. Eu tampei o microfone aqui, produção, não me mate. Vocês tinham que ir na imobiliária, você tinha que assinar 40 papéis e cartório, não sei o que, e demorava e era super caro. Cara, quinto andar, Uber, táxi, mesma coisa. Então tem coisas aqui, não é uma coisa exclusiva, mas é uma coisa que a ponta da lança, a população sofre muito, né? Pagamento, cara, o Pix deu certo porque o número de desbancarizados no Brasil era uma coisa... É que o stack de tecnologia você consegue construir muita coisa em cima do Pix. Do que foi feito do Pix. Então, assim, genial que os caras fizeram. Nem os Estados Unidos ainda conseguiram fazer um QR Code do Banco Central tão bem feito. Como que você vê hoje a questão da legislação, da regulação no Brasil, né? A gente está, obviamente, quando você começou no mercado cripto lá em 21, pós-pandemia, era uma coisa completamente diferente de hoje, não estava no debate público, né? Agora você vê presidente do Banco Central no Blockchain Rio, por exemplo. Né? Todo o Blockchain Rio eles estão lá. Você vê gente cripto em Brasília, você vê muito maduro, você vê stablecoin ganhando uma relevância de tesouro nacional americano, né? Sim. Como que você vê isso, cara? Você acha que o DeFi, e eu vi isso hoje, num tweet hoje, eu não lembro de quem, tá? Mas stablecoins estão matando o DeFi. Basicamente a teoria desse tweet lá. Era uma thread, um monte de coisa, e assim, até um tema de um livro lá do autor do tweet, que eu não me lembro agora, a produção vai puxar depois pra gente.
Dando trabalho à produção, hein? Mas como que você vê isso, cara? Você vê que o mercado, ele tá, por estar se profissionalizando mais, ele tá perdendo um pouco a essência? Cara, boa pergunta. Hum. Eu acho que a inovação sempre vem, eu sempre falo isso, a inovação sempre vem antes da regulação. Tem, de novo, algumas coisas aí no meio, alguns ingredientes que fazem com que mudem, e ainda quando a gente está falando de Brasil, tem, vamos dizer, sempre uma jabuticaba no meio. Por quê? Porque, vamos dar um passo atrás novamente. O que aconteceu antes da regulação das VASPs no Brasil? Regulação de SBET. Por quê? BET fez um barulho, fizeram muito dinheiro. E o governo, no meu ponto de vista, foi mais uma questão de arrecadatória. Lógico. Né? De falar assim, tá, não, quero aqui debaixo da minha asa aqui e é isso. Não foi uma questão de, tipo assim, quem joga, joga e ponto final. Social, né? Não. Cara, de novo, saber que não tem pontas soltas para lavagem de dinheiro, de que o cara de que a BET vai ser regulada e ela vai pagar imposto. Né? Porque o que incomodava era o Gray Zone e o fato de não ter pagar imposto. Isso eu tô falando numa ótica de governo, tá? De usuário, eu acho que não... É o que eu tô tentando dizer. Não muda se é uma BET regulada, se é uma BET global, né? Agora, quando é cripto, a gente tá falando de algumas nuances um pouquinho diferentes. Primeiro, você vê o governo... A iniciativa do governo de fazer com que stablecoin vire FX, né? Então, até eles mesmos falam, stablecoin brasileira, você não precisa reportar o FX, mas você já tem que falar que é câmbio, né? Basicamente stablecoin. Então, entendo. No meu ponto de vista também. Então, essa regulação tem um pouco desse vamos dizer, desse ingrediente que ocorreu na mesma proporção, não na mesma proporção, um pouquinho menos, do que aconteceu nas bets de ser arrecadatório, porque eles viram empresas globais, como a própria Binance, a própria Bybit, BitGet, ganhando popularidade e não estão reguladas no Brasil. Entendo, tem um ponto legítimo aí de, vamos dizer, colocar todo mundo no mesmo parquinho e falar, vocês podem brincar aqui, mas tem uma questão arrecadatória também. Pro ponto de vista de usuário, cara, não sei se você recorda, mas a gente teve as leis das offshores, né? Então, de novo, cercando e falando, você não pode ter uma forma legal de você ter um loophole. Porque até então você utiliza a exchange global, é como se você, eu falo que é como se você tivesse uma conta numa offshore, quer dizer, uma conta de uma offshore suíça. O dinheiro é seu, mas, vamos dizer assim, ela não está na jurisdição brasileira. Então, eu acho que tira essa legitimidade do usuário ter algumas formas de com que ele tenha um dinheiro que não está dentro da jurisdição do cercado do Brasil. Você tenta centralizar um pouco mais o que era muito descentralizado. Exato. Mas quem já está nesse mercado, quem entende o mercado, esse cara ele vai dar um jeito de fazer autocustódia. Sim, mas mesmo assim, as carteiras de autocustódia, a Receita está já, vamos dizer assim, solicitando que as pessoas façam o reporte das autocustódias. Então, tipo, o negócio é muito mais avançado. E o que eu acho mais interessante de tudo isso, acho que a palavra não é interessante, mas curioso. De que, como você havia dito no início, o Banco Central brasileiro tem um core ali que os caras sabem DeFi muito. Tipo assim, os caras sabem muito. E não é de hoje que eles vêm se preparando e não é de hoje que, vamos dizer assim, eles estão mostrando que eles sabem. Tem alguns pontos, algumas nuances que você fala assim, cara, eles realmente não estão sabendo, e principalmente quando essas pautas entram no Congresso, você fala... Não, aí esquece. Os caras não sabem nem trade faz. Aí esquece, mas assim, aí você vê algumas coisas. Mas, por exemplo, você vê tem um deputado que é bastante vocal sobre o tema das criptos, mas ele pegou uma vertente de que a gente teve um outro problema no Brasil, que foram os golpes, né? Que havia
comentado no início, né? Rei do Bitcoin, caramba. Faraó do Bitcoin, exato. Era, o que mais? Aquele Bryce, não, acho que era. Era... Ai... O pessoal chama ele de Toin. É Bryce Company. Era Bryce Company? Acho que é essa. Todo dia tem um novo. Mas assim, eu tô falando os mais icônicos, né? Os maiores ali. Então, assim, ele pegou essa pauta pra ele, porque eu entendo que é uma questão de que o brasileiro tem essa aptidão a risco, mas se usou isso de uma forma ruim, né? Pra, vamos dizer, prejudicar as pessoas que não tinham tanta informação. E até quando você fala um pouco de cripto, dependendo de quem que você fala, a pessoa até meio olho torto hoje, hein? Ainda hoje. O mercado financeiro demorou para entender o que é cripto de verdade. Hoje você vê que o Brasil ele tem um cenário de risco mais reduzido ou maior do que em relação ao que quando você entrou? Por exemplo, por estar mais maduro o mercado, ele está menos arriscado e logo está melhor ou está pior? Como que você vê o risco hoje no Brasil para quem trabalha com cripto? Do ponto de vista de executivo, tá? De empresa. Tá. Eu acho que a regulação, de novo, ela veio para colocar ordem e falar todo mundo brinca dentro desse quadrado. Não existe certo ou errado nisso. É mais se você vai entrar e você quer brincar nesse quadrado ou se você não quer brincar nesse quadrado. É mais sobre isso do que qualquer outra coisa. Trabalhando em exchanges globais, eu sempre olhei o que eles fizeram em outras jurisdições. Então, se você vê, por exemplo, no mercado europeu, Binance está MiCA compliant, Bybit está MiCA compliant e BitGet também está no processo de. Então, todo mundo que está trabalhando sério está ali, né? Alguns deles estão flertando ali com os Estados Unidos com a questão de que o Trump é pró-cripto e tal, mas eu acho que nada oficial. Até a gente teve, né, Binance US. Emirados está anos-luz na frente. Anos-luz na frente. Você morou lá, né, em Dubai? Sim, eu morei um tempo lá, assim. Aí voltava, mas eu tinha residência fiscal lá, assim. Legal. Anos-luz na frente em termos de framework, é tipo como se eles tivessem uma CVM de cripto. Caraca. Então, todas as empresas saíram de Singapura, que estavam lá, que eram de origem chinesas, né? Porque elas foram expulsas. Eu falo que, assim, da mesma forma que São Paulo está para Miami, Singapura está para a China. Então, você tem muito chinês ocidentalizado em Singapura. Que legal. E aí, eles estão migrando em massa para os Emirados Árabes. Então, é basicamente isso. Eu acho que esse é o cenário, assim. Como é que é lá nos Emirados, cara? Vida, assim, pessoal, profissional. Eu sei que, beleza, o cripto ele já tá bem desenvolvido. Quando eu tava nesse reality show aí, tinha muita gente que morava... Tinha um cara específico que era da Bulgária, eu acho, eu não lembro, assim, leste europeu. E ele começou a chover pra caramba em El Salvador. Ele falou, cara, meu Deus, eu não vejo chuva faz 11 meses, não vai no shopping, não sei o quê. Quase chorou. Eu falei, que isso, cara? Isso não é vida, não. Eu acho assim... Emirados Árabes é o único lugar que você vê americanos e russos fazendo negócio. Por quê? Porque eu acho que ali é uma zona neutra. Virou uma zona neutra. Sim, de fato, não vou falar bastante, mas você vê alguns americanos lá. E russos são pessoas que saíram da Rússia que tinham dinheiro e trouxeram em USDT, inclusive, para os Emirados, e trocaram em dirham ou colocaram nas custódias de bancos dos Emirados. É fácil você comprar um imóvel lá e tudo mais. Então, assim, o mercado está aquecido lá. Quanto mais dá problema ou ruídos de guerra ao redor do mundo, mais gente vai para os Emirados. É a minha percepção. Mão de obra extremamente barata. Porque você tem muitos indianos, muitas pessoas ali daquela região, como eu havia dito, Nepal, Bangladesh, até mesmo Paquistão, Filipinas também. Esses países, eles migram, então a mão de obra é muito barata. Extremamente barata. Hoje um taxista lá ganha a média de uns 6 mil reais. Caramba. É bem pouco. E ao mesmo tempo você vê aquele luxo na rua, né? Então,
eles se organizaram de uma maneira com que fica fácil das pessoas irem para lá. Segurança, bom, não preciso nem falar, né? A questão realmente é o clima. O clima durante o verão, junho, julho, agosto, cara, é quase insalubre. Acho que quem tem condição sai dos Emirados e vai morar em outros lugares. E o bom é que você tem uma empresa lá, você já vira residente. Se você tem um imóvel com mais de quase 2 milhões de dirhams, que seja 2 milhões e meio de reais, você já tem o Golden Visa, que é o visto de 10 anos. Para você abrir vale a pena você abrir uma empresa lá para um empresário brasileiro que está assistindo a gente? Com certeza. Com certeza. Inclusive, eu tenho amigos que fazem disso o ganha-pão deles. Que são... que abrem empresas de free zone. Inclusive, se eu não me engano, essa semana saiu um artigo no Valor de um grupo de influenciadores que abriu a empresa lá. Então, acho que antes de olhar até outras jurisdições, eu sei que, assim, obviamente, Paraguai, Uruguai e tal, mas, assim, Emirados, eu particularmente olharia para lá. Eu gosto muito dos Emirados, eu, uma pessoa física, passei o Natal, Ano Novo lá, tenho bastante amigos lá e gosto muito porque é bem global. Um lugar que você... Né? Multicultural. Aí você faz bastante amigos lá, óbvio. Isso com o tempo, justamente porque eu já tenho um relacionamento com o local e conheço bem ali. Legal. Interessante. Interessante porque é isso, né? Hoje em dia tá na boca do povo. Eu vou transferir pro Paraguai. Porque o Paraguai não paga imposto, paga menos imposto, Uruguai e tal. Mas, pô, Dubai tá lá faz muito tempo. Acho que é 0, né? Quanto que você paga? 0 imposto se você faz uma free zone, né? Se você não faz uma free zone, é 7% ou 9%, algo ainda assim. Mas existe algumas formas muito interessantes e você precisa só de 2 vezes ao ano. E, bom, agora o tema, pessoal, o Guilherme, o Gui, vai abrir pra gente a carteira cripto dele. Os milhões de dirham que ele tem aqui. Não, brincadeira. Mas, Gui, fala um pouquinho. Cara, o mercado Bitcoin abaixo de 90, tá despencando já faz alguns meses. Como que você tá vendo o mercado aí, cara? Hora de comprar, hora de segurar um pouco, sem contar, né? Dia 1º de janeiro tem Maduro sendo extraditado, segunda semana Irã, fogo, Copa do Mundo, eleição, Groenlândia agora. Exato. Eu sempre digo que nós estamos vivendo um momento inédito de que a gente nunca em nenhum... a gente não teve precedente algum do governo Trump. Então, cada dia que aquele cara levanta e fala, fudeu. É o videogame no aleatório, né? Exatamente. Então, assim, a gente não sabe o que realmente vai acontecer ou quais são as próximas cartadas dele. Então, eu acho que isso traz em termos globais, mexe com o tabuleiro global. E essas incertezas econômicas e até indícios de guerra e afins trazem incerteza financeira para todo mundo, para todos os tipos de regiões, né, ou blocos econômicos. Então, você vê uma fuga ou uma corrida, se eu posso dizer, por ativos mais sólidos, não tão voláteis. Obviamente que, ao mesmo tempo, a gente está tendo maturação no mercado cripto, maturação das stablecoins ou do mercado, né, depois do Genius Act, isso ficou muito mais claro. Então, assim, uma aceitação para esse novo tipo de SWIFT, se a gente pode até dizer dessa maneira, né? Então, a gente está mudando, assim, o panorama global ele está mudando os seus intermediários, vamos colocar dessa maneira. Então, voltando à sua pergunta, eu acredito que é uma ótima hora para investir em cripto e principalmente nas 10 maiores moedas, ou criptomoedas, se você quer falar dessa maneira. Que seja Solana, Ethereum, Bitcoin, enfim, essas é o que eu mais gosto. Ou não vou falar que eu gosto ou não gosto, porque investimento não é sobre você gostar ou não, é sobre performance e sobre o que vai te dar mais retorno. Não, e aí o pessoal faz um corte aí, ó, o CEO da BitGet fala para comprar Bitcoin. É complicado os dias de hoje. Mas total. Ele tá falando de moeda que ele gosta ou não gosta. Não, mas assim, na minha tese eu acredito mais
em você ser um pouco assertivo na onde eles, vamos dizer assim, na onde está o fluxo do dinheiro, né? Quando nós estamos falando de cripto. Existem ainda outras alternativas, que é, por exemplo, comprar ouro real. Digital, que é o XAUT, né? O token do ouro. Também é interessante. Eu acho que vale a pena. E nós temos visto, por exemplo, a BitGet, ela não é mais uma Centralized Exchange, o que a gente chama de CEX. Ela é uma UEX, que é uma unificação, é uma plataforma onde você pode comprar todos os tipos de ativos em um lugar só. Então, você vai ver muito mais a BitGet falando de TradeFi. Então, você poder comprar o ouro digital, você poder fazer outros tipos de trade, além das criptos dentro da plataforma. Então, eu acredito que, agora, olhando de uma ótica de exchange, a gente vai ver cada vez mais elas virando empresas financeiras e buscando mais eficiência. E é um movimento interessante, né? Porque o TradFi tá ficando um pouco mais DeFi e o DeFi um pouco mais TradFi, né? Vai chegar no meio com uma coisa só, um stop shop, né? Isso, one stop shop, é isso mesmo. E Gui, agora vamos falar de, cara, cenário Brasil. Pensa aqui na cabeça do investidor médio, tá? Você tem uma Selic a 15% ao ano. Certo. Você coloca R$1.000, você tá, cara, gerando 1% ao mês depois de imposto. Por que eu vou comprar Bitcoin se eu posso enriquecer, deixar meu dinheiro estacionado ali? Você não acha que tipo, a taxa de juros ela também alta, do jeito que ela tá, né? Ela também impacta um pouco na percepção do investidor médio? 1000%. 1000%. Eu tenho alguns analistas, alguns analistas que trabalham comigo, que falam assim, nem a pau que eu vou investir em cripto. Ele trabalha numa exchange de cripto, ele fala isso para mim. Bom, é cada um, né? Eu só acho que é interessante ver isso. E quando você fala para um gringo sobre a nossa taxa real de juros, inacreditável. Ele fala, não é possível. Mas tem um ponto importante. Para um investidor global investir no Brasil, ele está tirando o risco da onde a jurisdição dele ou se ele investe em ETF, ele está, vamos dizer, colocando em um ativo num país que é grande o suficiente e tem uma jurisdição relativamente ok. De novo, é o tail end do portfólio dele. Para nós, brasileiros, a gente tem um problema que a gente costuma a colocar todos os ovos numa caixinha só chamada Brasil. Então, por que não você ter uma renda passiva em dólar, em ouro digital, em outras coisas? Esse que é o grande ponto. Acho que não tem nenhum problema você consolidar em bolsa brasileira, em renda fixa brasileira e falar, tô fazendo aqui uma eficiência fiscal e o caramba. Em CDB do Master. Aí, cadeira, galera. Aí eu acho que o cara gosta da alavancagem mesmo, mas tudo bem. Né? Ou ele gosta de sofrer mesmo, não sei. Super arriscado. Exato. E você pegar, então, um pouco dessa liquidez que você tem e colocar em dólar digital. Para mim, é a forma mais inteligente de se fazer isso. E através das exchanges globais. Legal, cara. Acho bem, bem interessante esse ponto de vista. É aquela coisa, né? Você colocar todos os ovos numa caixa só é extremamente arriscado. A Selic abaixou, e aí? Você vai fazer o quê? Você vai começar a aprender agora de investimento? Exatamente. Demais, né? Exatamente. Gui, cara, estamos encerrando o papo. Tem algum recado, alguma coisa sua da BitGet, alguma coisa que você quer lançar aí em primeira mão? O assessor de imprensa, Felipe, vai matar a gente. Né? Exclusiva aqui, Bem Cripto, cafezinho. Não, qualquer mensagem final que você quiser deixar aí pro pessoal, agora é o seu momento. Tá bom. Bom, primeiramente, obrigado novamente pela oportunidade de falar. O que eu diria é, vai lá na plataforma e olha o que nós estamos lançando de UX. Quais são os produtos que a gente tem de TradeFi? Que você pode olhar e falar assim, caramba, que interessante, posso investir em ouro, posso fazer aqui outros tipos de trade que não seja apenas criptomoedas. E além disso, olha a renda fixa em dólar, que pode ser também bastante interessante você que quer tirar o risco Brasil da sua carteira de criptoativos, ou melhor, da sua carteira de investimentos.
Muito bom, cara, aula, hein? Aula aqui, Masterclass, Guilherme Prado, Regional Manager da BitGet. Gui, prazerzão, cara. Obrigado aí. Muito obrigado, foi um prazer. Vamos voltar a falar em breve. Obrigado, gente. Até a próxima.